Meus amados e queridos irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Nós estamos de volta para mais uma aula de escola bíblica complementar. Esta aula comprometida com a poderosa, inerrante e infalível Palavra de Deus. Eu sou o pastor Walter Pereira e toda semana, às segundas-feiras, nós disponibilizamos aí um vídeo, uma aula de escola bíblica dominical, baseada na nossa lição, que é publicada trimestralmente pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a lição de adultos, que é esta lição que estamos agora estudando, que, por sinal, estamos hoje gravando a última aula dessa revista, que é a lição número 13 para 30 de março de 2025, Perseverando na Fé em Cristo, é o título da nossa lição. Deixando claro aqui para os irmãos que o nosso comentário não é um comentário dos tópicos específicos que estão na lição. O nome deste canal é Escola Bíblica Complementar e a gente, na realidade, constrói 10 tópicos baseados na lição e no conteúdo, Eu digo baseado no título da lição e no conteúdo da lição. E aí montamos 10 tópicos que respaldem o título da nossa lição. Então, é um canal que te ajuda a complementarizar a sua aula, ajuda a você que vai dar uma palavra final na escola dominical e quer fazer um comentário diferente. Então, você tem aí 10 tópicos, às vezes com uma ideia nova, que pode te ajudar. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa aí o seu like, vai nos ajudar também, E também compartilhe esse vídeo, esta aula, com os amigos que você tem aí nas suas redes sociais e também deixe o seu comentário no YouTube. Aos muitos irmãos que nos assistem pelo YouTube, eu recomendo, com o fim de ajudar o canal, que o irmão abra o vídeo lá no YouTube, E também se inscreva, deixe o seu like, você vai estar ajudando. Se não souber fazer, chama aí um sobrinho, um neto, um filho, que ele desenrola essa guerra aí para você. Quero agradecer aqui ao AD Alagoas, que semanalmente, com muita gentileza, coloca lá o nosso vídeo para que os irmãos que acessam a página oficial da nossa igreja possam assistir. Agradeço às rádios Web Capital e a rádio Web Gênesis, que também reproduzem o áudio da nossa aula, e também Rádio Farol FM, na pessoa do nosso querido evangelista, que todo sábado está reproduzindo, ali o nosso vídeo, reproduzindo o áudio, claro, da nossa aula, O nosso evangelista Adriano Oliveira. Deus o abençoe muitíssimo, e a todos os irmãos que gerenciam o portal AD Alagoas, a Rádio Web Gênesis, o nosso irmão Ed Carlos, a Rádio Web Capital, nosso querido irmão Moacir Catarina, Deus abençoe a todos vocês. Muito bem, vamos ao nosso comentário, irmãos. O título da lição, Perseverando na Fé em Cristo. O texto áureo nos diz assim: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. A verdade prática nos diz: a Bíblia Sagrada é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir a nossa conduta diante do Criador, da sociedade, da pátria e da família. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 10 a 17, que nos diz assim: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições.
Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Nossa lição, meus amados irmãos, como de costume, ela tem aí uma introdução e ela vem aí com 3 tópicos, no caso esta lição, e uma conclusão. O primeiro tópico vai tratar sobre diante das heresias é preciso perseverança. O segundo tópico, tendo as Escrituras como o fundamento. E o terceiro tópico, irmãos, segundo tópico, aprendendo, sendo inteirado e sabendo. E o terceiro tópico, tendo as Escrituras como fundamento. E, por fim, a conclusão. Um comentário muito bom do nosso pastor Ezequias Soares, né? E vale a pena você ler e conferir, tem muita coisa boa. E eu quero agora passar, sem mais delongas, né, os 10 tópicos que nós construímos, né? A grande maioria baseado aqui na lição, e uns 3 mais ou menos que nós colocamos à parte, só para dar aí uma complementaridade na aula. Então, primeiro, que é a parte mais debatida nessa lição, primeiro tópico que eu coloquei, perseverando na fé pela palavra revelada. Você vai ver no texto áureo que Pedro escreve dizendo: e temos muito firme a palavra dos profetas, né? A qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Não esquecendo, irmãos, que a Bíblia dos dias de Jesus, né, era o Antigo Testamento, a Torá, né, e no dia dos apóstolos também. O Novo Testamento, essas produções foram feitas muitos anos depois, cerca de 60 anos depois. Então, Pedro aqui está dizendo que devemos ter muito firme a palavra dos profetas, que é a palavra de Deus. A verdade prática vai nos dizer: a Bíblia Sagrada é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir ou para medir a nossa conduta diante do Criador, da sociedade, da pátria e da família. Nós costumamos dizer que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Vamos aqui também no plano de aula, no setor motivação e aplicação, aqui na lição do mestre, que vai nos dizer o seguinte. Primeiro, na motivação. Na fé cristã, a fonte de autoridade é a Bíblia, a palavra de Deus. Nesse aspecto, a palavra de Deus é documento final em matéria de doutrina e valores que devem nortear a vida do crente. O que faz, do ponto de vista histórico, uma igreja não se tornar herege é a perseverança em ter a Bíblia como suficiente e autoritativa em nossas vidas. Amém. Vamos ver lá na aplicação também. A palavra de Deus é um guia seguro para as nossas vidas. Trata-se, portanto, de um livro que revela a vontade de Deus para a nossa. Por isso, quem tem a Bíblia como a bússola de sua vida não cairá nos caminhos heterodoxos das mais diversas heresias que atuam em nossos dias. Acredito que isso aqui já seja suficiente para respaldar o nosso primeiro tópico, perseverando na fé pela palavra revelada. Segundo lugar, eu coloquei aqui um pouco similar, perseverando na fé, fundados na doutrina apostólica. É importante notar, irmãos, que a igreja primitiva, os primeiros irmãos, eles recebiam as orientações dos apóstolos,
não baseado nas escrituras do Novo Testamento, mas baseado, os apóstolos faziam o quê? Pegavam o Antigo Testamento, que eles tinham de Antigo Testamento, mostrava Jesus no Antigo Testamento e também transferia para aqueles novos discípulos, né, para a igreja recém-formada, aquilo que eles viram, aquilo que eles tocaram, né, aquilo que eles ouviram, né, pessoalmente com o Senhor Jesus. Imagine os irmãos sentados e Pedro contando suas experiências, né? Pedro, João, Tiago contando suas experiências, né? Enquanto apóstolos de Jesus e outros, né? Por onde passaram ministrando a palavra. Atos 2,42 é um texto fundamental, um texto que é bom ter marcado na Bíblia e memorizado, que diz assim que a igreja primitiva permanecia na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então a igreja estava atenta à doutrina dos apóstolos, que era praticamente uma tradição oral, não é? Fora o que eles fundamentavam no Antigo Testamento, porque a leitura feita após o evento Jesus, a leitura feita pelos apóstolos, né? Eles pegam essa escritura, passam por Jesus, né? Que lhes explicou as escrituras. Jesus é o cumprimento, né, do Antigo Testamento dentro do Novo Testamento, né? E eles vão mostrando à igreja, irmãos, né? E respaldando que Jesus realmente é o Cristo, o Filho de Deus. Terceiro tópico, subtópicos 1 e 2, tem um comentário também que vale a pena aqui. Terceiro tópico, onde temos aí, tendo as Escrituras como fundamento, a autoridade apostólica. Olha só, a igreja se submete inquestionavelmente à autoridade dos apóstolos do Novo Testamento, sabendo que essa é a vontade de Deus. Por exemplo, grande parte do Novo Testamento são escritos do apóstolo Paulo, que é um apóstolo tardio, um apóstolo chamado diretamente por intermédio de revelação por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e reconhecido pelos apóstolos que andaram com Jesus, Pedro, Tiago, João, que eram as colunas da igreja primitiva, né? Então, veja só, se os evangelhos de Mateus e Lucas, ou pelo menos um deles, são colocados no mesmo nível do Antigo Testamento, conforme 1 Timóteo 5,18, Deuteronômio 25,4, Mateus 10,10, Lucas 10,7, e da mesma forma as epístolas paulinas, conforme 2 Pedro 3,15 e 16, isso é uma forma de reconhecer definitivamente o Novo Testamento como escritura inspirada. Então, não somente o Antigo Testamento, mas quando os apóstolos faziam menção dos escritos de Paulo, né, dos escritos ali do Novo Testamento, eles faziam menção como escrituras sagradas. Muito bem. Então, meus queridos, perseverando na fé e fundados na doutrina dos apóstolos. O subtópico 2 também vai dizer assim, que é um texto que está em 2 Pedro 3,2. Para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Então está aqui, irmãos, é a doutrina apostólica, perseverando na fé, fundados na doutrina apostólica. E nós procuramos não ficar inventando moda, mas seguir a doutrina dos apóstolos, seguir o que prescreve a Bíblia Sagrada. A Bíblia não carece aí de atualização, não carece de ressignificação, A Bíblia ela é eterna, E aquilo que está contido na palavra, serve para todos nós. A nossa desgraça, irmãos, tem sido tentar pegar atalho à palavra, tentando, em nome do contexto e da modernidade, nós alterarmos a palavra de Deus. Claro que você faz uma leitura em outro tempo, mas a palavra e os seus princípios não podem ser removidos. Muito bem, terceiro tópico,
perseverando na fé, inspirados no exemplo dos fiéis. Os irmãos sabem que não só a palavra revelada na Bíblia Sagrada que nós lemos, como também a doutrina apostólica que está dentro desta palavra, mas também o exemplo dos fiéis. Nós vamos ver isto, por exemplo, aqui na leitura bíblica em classe, quando Paulo fala a Timóteo, aqui em 2 Timóteo 3, versículos 10 e 14. Diz assim: Tu, porém, Timóteo, tens seguido a minha doutrina. Paulo está falando da sua doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência e etc. Então, meus queridos, Paulo era um apóstolo, um pregador do Evangelho, um plantador de igrejas, o grande bandeirante do Novo Testamento e o maior missionário de todos os tempos. Este apóstolo aguerrido, apóstolo dedicado, chamado, instrumento, vaso nas mãos de Deus, ele diz a Timóteo que Timóteo tem seguido a sua doutrina e modo de viver. Eu quero dizer que o exemplo dos fiéis da terra, não só daquele tempo, mas de hoje também. Nós temos muita gente em nosso meio que você não pode nem andar com elas, quiçá conversar com elas, Mas você tem pessoas que são exemplo, pessoas que quando você chega perto delas, você tem mais vontade de orar, mais vontade de ler a Bíblia, mais vontade de ser crente, São tochas incendiadas, que vão nos motivando, nos incentivando, nos empurrando para frente, Então, o exemplo dos fiéis é importantíssimo, No versículo 14, Paulo vai dizer para ele: Tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Olha só, então, Timóteo não teve só Paulo como mestre, teve outros mestres, que deram a Timóteo uma base sólida, uma base concreta, uma base incorruptível, e que ele deveria permanecer nesses ensinamentos. Então, meus queridos, o exemplo dos fiéis, para nós, é uma inspiração. Você vai ver Hebreus 11, que é a galeria dos heróis da fé, ali vai descrevendo como esses homens suportaram a tortura, o degredo, suportaram as perseguições e as adversidades. Todos aqueles heróis suportaram a adversidade, mas eles venceram pela fé, segundo o escritor da carta aos Hebreus. Aí ele vai dizer no capítulo 12: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, essa nuvem são os heróis da fé. Como se o escritor estivesse dizendo: olha, agora que nós temos nessa galeria esses homens que não renunciaram, esses homens que não renunciaram, eu quero dizer, esses homens que não deram para trás, esses homens que não correram da raia, esses homens que perseveraram mesmo em meio a tanta luta e a tanta tribulação. Nós não temos força moral para poder recuarmos. Se eles não recuaram, nós não podemos recuar. O solo que nós pisamos hoje, as plataformas nas quais estamos firmados, irmãos, elas foram construídas com sangue, suor e lágrima. De repente, essa igreja que você congrega, ela foi construída, os irmãos construindo e levando pedrada, sendo zombado, pessoas perseguindo, derrubando muro e tudo mais, e eles insistindo. Hoje a gente chega, congrega na igreja, olha as paredes tudo bonita, tudo pintado, e a gente não imagina, Mas se aqueles alicerces falassem, a gente ia ver que teve muita luta em cima disso tudo. No plano de aula, ainda na parte do mestre, aqui na introdução, um pouco mais abaixo, diz assim: vamos refletir a respeito da perseverança que devemos demonstrar com a fé que herdamos. Como cristãos, somos herdeiros
do cristianismo bíblico e histórico. Nós temos, na realidade, meus irmãos, em nossas mãos, um legado, e nós precisamos conservar esse legado que os homens fiéis, mulheres fiéis, pastores fiéis deixaram para nós. Muito bem. Vamos então, ainda tem lá o tópico 2 e subtópico 1, lá tem uma observação, depois você pode ler. Muito bem. Quarto lugar, eu coloquei perseverando na fé em Cristo em meio às aflições. A lição vai mostrar aqui, não é? Porque perseverar, irmãos, quando tudo está bem, isso é comum, todo mundo persevera, todo mundo continua, mas quando a coisa aperta, não é? Quando as perseguições aparecem, quando as aflições batem à nossa porta, é como Jesus falou daquela semente que foi semeada, né, sobre os pedregais. Ali Jesus estava falando daquele coração que recebe a palavra, mas em seguida ele enfrenta lutas, dificuldades, decepções, né? Eu hoje ministrei na igreja falando sobre uma característica de Davi muito interessante, que Davi, ele não somente chorou a morte dos seus inimigos, mas ainda abençoou os descendentes, né, ali de Saul, que era um inimigo de Davi. Eu falei, isso faz de Davi uma pessoa diferenciada, né? Por isso que ele é chamado um homem segundo o coração de Deus. Então, nós comentávamos isso com a igreja, né? Quantas pessoas estão inventando desculpas para abandonar a igreja, porque alguém deu um beliscão, porque alguém distratou, porque alguém humilhou, porque alguém comprou e não pagou, porque o pastor se desviou, porque o presbítero pecou e tudo mais. Meus irmãos, se nós formos nos firmar em pessoas, em defeitos de pessoas, né, a igreja, né, a igreja é aquela comunidade religiosa, porque a igreja é invisível, né, a igreja está dentro da igreja, né, você não sabe quem é a igreja. A igreja ela é invisível e ela é universal. Quem faz parte da igreja ali dentro do templo? Eu não sei, eu sei que eu faço parte. E quem faz parte sabe que faz parte. Agora, não é todo mundo que faz parte da igreja. Então, é muito comum que no nosso ambiente aconteçam decepções, contendas e briga. Paulo reclama da igreja em Corinto, né? Paulo diz assim, olha, tem irmão levando outro irmão na justiça, litígio. Ele disse, porventura não tem pessoas sábias no meio de vocês? Já é um erro, né, vocês estarem tendo contenda e ainda levando o irmão perante juízes ímpios, né? Então, irmãos, uma vergonha. Paulo falou isso para envergonhar os coríntios, né, porque era realmente uma vergonha. Então, a perseverança na fé deve acontecer, inclusive em meio às aflições. Se alguém ensinou que ser crente é uma colônia de férias, que ser crente é piquenique, que ser crente é viver só no colchão de mola e Coca-Cola, não é? Lhe iludiu. Não é? Ser cristão é uma vida de renúncia, uma vida de sacrifício, é uma vida que só suporta aquele que ama a Cristo e ama a sua obra. Então, estou vendo muita desculpa, entendeu, irmãos? As pessoas saem da igreja porque diz que alguém decepcionou, que alguém falou isso, que alguém falou aquilo, tal. Essas pessoas estão precisando se converter. Quando forem convertidas, você pode colocar a faca no pescoço dela, que ela não vai negar Jesus. Agora, sem ser convertido, basta uma careta e já está abandonando a igreja. Mas eu vou te falar aqui, eu já falei nesse canal, vou repetir, talvez você nunca tenha ouvido essa frase, mas um pastor no Rio de Janeiro, ele disse assim, se você deixou a igreja por causa de pessoas, é porque você nunca entrou nela por causa de Jesus. Quem entrou por causa de Jesus, o sangue pode dar no meio da canela. Ele sai, se Jesus sair, mas enquanto Jesus estiver lá, ele não sai. Muito bom. Os versículos, irmãos, aqui da nossa leitura bíblica em classe 11 e 12, Paulo vai dizer que Timóteo seguiu, né, lá no versículo 10, tem seguido a sua doutrina, o seu modo de viver e tal. E no versículo 11 ele diz, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri
e o Senhor de todas me livrou. A gente tem que ler Bíblia, irmãos, para aprender. Olha aqui um homem sofrendo, sendo apedrejado, chicoteado, né, preso, naufragando e etc. E permanece firme. No final ele vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Né? Às vezes a gente para na caminhada porque sofreu alguma coisa na igreja. Mas muito cuidado, meu irmão, porque essa sua desculpa você vai ter que apresentar perante o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Acredito que você esteja firme de que essa sua desculpa vai convencer o Senhor. Deus, o Senhor não sabe, Jesus, a humilhação que eu passei lá na terra. Ele vai dizer: eu sei, mas você não foi humilhado mais do que eu. E no fim da conversa, depois que você apresentar todas as suas desculpas, ele vai fazer assim e vai mostrar os cravos. E vai perguntar qual foi o dia que você foi crucificado. Como você não foi crucificado, então suas desculpas caem por terra. Minhas desculpas caem por terra. Então não tem desculpa, não tem não tem nada, tá, irmão? O negócio é seguir firme. Então, perseverando em meio às aflições. Versículo 12 da leitura bíblica em classe diz assim: e também todos os que piamente ou piedosamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Atenção, irmãos, todos que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus padecerão perseguições. Pensei que ia ter aqui uma exceção, mas não tem. Todos. Não é? Se a gente vive uma vida muito tranquila e muito confortável, é porque certamente a gente deve estar desviado, tá, irmão? Mas se a gente estiver alinhado com a palavra, não é? Olha, o diabo não vai brincar de ser diabo e os inimigos vão se levantar. A palavra que não pode mentir diz: todos que querem viver piamente em Cristo, todos padecerão perseguição. Então se contente, que maior é o que está em nós. Tópico 1 e subtópico 3, entendendo o querer. Né? Diz assim: todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. É mais que um simples desejo, mas uma resolução, ou seja, um propósito de coração. É uma vida com propósito. Sofrer pela causa do Evangelho é motivo para glorificar a Deus. Amém. Graças a Deus. Quinto tópico, irmãos: perseverando na fé, apesar dos falsos mestres. Né? Na igreja primitiva, né, existiram, né, os falsos mestres. Né? Durante a história da igreja, durante toda a história da igreja, existiram falsos mestres. Porque sempre, irmãos, guarde isso, onde existe o verdadeiro, o falso se instala muito próximo. Sempre. Né? Nosso pastor disse aqui uma vez, eu achei muito interessante. Ele disse assim: você não vai achar uma nota falsa de R$30, porque não existe a verdadeira de 30. Né? Você vai ver nota falsa de R$50, porque existe a verdadeira de 50. Você vai achar nota falsa de R$100, quem sabe de R$200, porque existe a nota. Agora, uma nota falsa de R$15, não tem, porque não existe a verdadeira. Então, meus queridos, nós lidamos com a verdade, e a verdade sempre é perseguida pela mentira. Então, existiu, né, ali no tempo dos apóstolos, né, e vindo aí os pais da igreja, e em todo o tempo existiram os falsos profetas, né, os falsos ensinadores, os falsos mestres, enfim, sempre existiram, e Jesus preveniu sobre isso, Pedro preveniu sobre isso, Paulo preveniu sobre isso. Tópico 1 e subtópico 1 vai falar sobre os falsos mestres. As duas epístolas a Timóteo, classificadas com justiça como epístolas pastorais, juntamente com a epístola a Tito, destacam-se também pelo seu caráter apologético, ou de defesa da fé. São refutações às heresias contra as fábulas ou as genealogias intermináveis que Paulo falou. Né?
E a expressão falsamente chamada ciência, sem dúvida, é um combate ao pensamento gnóstico, que começou a surgir e chegou ao ápice no século II. Irineu de Leão, 135 a 204, né, depois de Cristo, combateu o tal sistema em sua obra contra as heresias. O apóstolo Paulo está combatendo dois principais grupos heréticos em sua geração: os gnósticos de sua geração, como combateu as heresias judaicas, também de sua época, os falsos doutores da lei, da circuncisão e as fábulas judaicas. Já existia, irmãos. Como Paulo sofreu. Paulo querendo ganhar os gentios para Jesus e vindo judeus pretensamente convertidos a Cristo, né? E ainda observando lei, quer dizer, aceitar a metade de Cristo, né? A outra metade era a lei. Isso não funciona. E ficavam perturbando Paulo, que queria que os crentes se circuncidassem, querendo que os crentes não comessem determinada comida, querendo que os crentes guardassem dia da semana e aquela coisa toda. Então, perseverando na fé, apesar dos falsos mestres. Existe hoje heresias em nosso meio, estudamos ao longo de toda essa lição, e existem muitas heresias, que nós precisamos ter muito cuidado. Mas apesar dos falsos mestres, nós podemos perseverar na fé. Não é uma justificativa para nós abandonarmos a Deus. Por isso, leia a Bíblia. Tá, irmãos? Nós estamos aí com o propósito de ler de novo a Bíblia em 2025. Se você nunca leu, coloque esse propósito no seu coração de ler a Bíblia toda esse ano. Muito bom. Perseverando na fé, isso aqui é um tópico que nós criamos. Perseverando na fé para inspirarmos outros. Então, irmãos, nós perseveramos, preste atenção, porque recebemos a inspiração dos heróis da fé, né, de todos, não só aqueles do capítulo 11, mas dos patriarcas, né? Nós recebemos essa inspiração e nós temos que ser, irmãos, uma fonte de inspiração para as próximas gerações, né? Então, eu tenho falado isso muito na igreja, principalmente para os obreiros. Eu digo, olha, irmãos obreiros, a gente não é apenas uma figura que delibera, que manda, que comanda, que senta em cadeira fofa, não. A gente tem que ser uma fonte de inspiração para essa turma nova que está chegando, não é? Eu sou um pastor de igreja, eu quero que os jovens, que os obreiros novos digam assim, eu quero ser um pastor, como o pastor Walter, pela misericórdia de Deus, né, que eu sou muito pequeno, mas que bom que alguém fala isso, né? Pastor, o senhor para mim é uma fonte de inspiração. Esse é o objetivo. Você que é diácono deve ser uma fonte de inspiração para os auxiliares da igreja, para os membros. Você que é um presbítero deve ser uma fonte de inspiração para os diáconos, para os membros, para os auxiliares da igreja. Você que é evangelista, pastor, você deve ser uma fonte de inspiração para esses obreiros que estão vindo aí na caminhada. Então, quando eu persevero na fé, óbvio, eu serei, então, uma fonte de inspiração para outros. 7º lugar, perseverando na fé pelo ensino desde tenra idade. Não dá mais para mim que eu já estou com 62 anos. Mas aqui eu falo para aqueles que ainda podem ensinar, para pais que estão com seus filhos pequenininhos, né? Leve seu filho para a escola bíblica dominical, pelo amor de Deus, né? Ensine a Bíblia para o seu filho, né? Olha, perseverando na fé pelo ensino desde a tenra idade. E nós vamos ver aqui no versículo 15 da leitura bíblica em classe, Paulo dizendo a Timóteo, olha Timóteo, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Que privilégio de Timóteo, que desde muito cedo, desde sua tenra idade, já recebia instruções da palavra. Lá em Provérbios está escrito, ensina a criança no caminho que deve andar. Não é ensinar o caminho, é ensinar no caminho. A gente de vez em quando tem um desconforto aqui na igreja, que vem pais que estão afastados do evangelho, pais que não são crentes, né, para apresentar crianças. E a gente apresenta, né, focado na criança, mas a gente sempre dá uma palavrinha ali, baixinho com os pais,
E a gente pergunta, como é que o senhor e a senhora vai criar esta criança no caminho se vocês estão fora do caminho? Aí vem para a gente fazer uma oração abençoando esta criança, quando os pais não dão exemplo a essa criança. Essa criança não vai ser papai e mamãe, é aquilo que você manda ele ser, aquilo que você fala e fica falando o tempo inteiro e gritando. Ele vai ser o que eles virem em você. Então, o caminho é por aí. E Timóteo teve esse privilégio, ele ficou ali aos pés da avó, da mãe, ouvindo a palavra, e quando cresceu, recebeu aí um Todd, né, um Nescau, um negócio aí, um mingau mais grosso, né, do apóstolo Paulo, que aí ele já era um obreiro. Então, meus queridos, perseverando na fé pelo ensino desde a tenra idade. Quanto mais cedo você ensinar seu filho, melhor. Você fortalece o caráter do seu filho, que parece que o caráter monta até os 7 anos de idade. E com isso, seu filho nunca vai esquecer daquilo que aprendeu na casa do Senhor. 8º lugar, meus queridos, perseverando na fé, livrando-se dos embaraços, não é? Eu ouvi um irmão pregando esses dias, muito interessante, ele disse, olha, nem sempre o embaraço é pecado. Às vezes o embaraço é aquele pequeno obstáculo que retarda a sua caminhada e que faz você não atingir o objetivo, né? Veja que um corredor, ele tem que se livrar dos embaraços. O que é que ele faz? Ele compra um tênis bem leve, porque ele não pode correr com tênis pesado, senão vai dar diferença na corrida dele. O tecido da camiseta, do seu calção, é o mais leve possível, é um nylon, né? Ali uma malha que não junte suor, não vai correr com a camiseta de algodão, vai ficar encharcado e pesado. O nadador, antigamente, hoje eles têm umas roupas, né? Fica colado no corpo, mas quando não era assim, o nadador raspava todos os pelos do corpo para não ter atrito na água, porque esse atrito do pelo, irmão, na água ia atrasar alguns milésimos de segundo. Então, eu creio que Paulo está falando aqui como se uma corrida, né? Livre-se de todo embaraço, de todo empecilho que faz com que você não conclua sua caminhada. Então, perseverando na fé, livrando-se dos embaraços. Não dá para perseverar na fé embaraçado. Aí fica complicado, irmãos. 9º lugar, ainda baseado lá em Hebreus 12, né? Perseverando na fé, olhando para Jesus, nosso modelo. Aqui na terra, Paulo diz assim, seja o meu exemplo, sede meus imitadores, né? Como eu sou de Cristo. É uma palavra de muita autoridade. Então, olhe para mim, que eu sou um modelo, um exemplo, não é? E assim como eu estou olhando para Cristo. Então, eu devo olhar para as pessoas que dão um bom exemplo? Sim. Agora, o meu modelo maior é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hebreus 12, de 1 a 2, diz assim, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Guarde esta frase, meu irmão, minha irmã. Quem olha para Jesus nunca se perde. Quem olha para Jesus nunca cai. Quem olha para Jesus nunca se desvia. Quem olha para Jesus nunca se desestabiliza. Todas as vezes que caímos, nos desestabilizamos, nos desviamos, saímos da igreja e brigamos com um e brigamos com o outro, é porque nós tiramos o olhar de Jesus. Quem olha para Jesus e segue a Jesus nunca se perde. E, queridos, perseverando na fé pela convicção pessoal. Veja que Hebreus 11, versículo 1, diz assim, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Alguém disse uma frase, de certa forma poética, eu acho muito bonito. Ele disse assim, que a fé é um pássaro que canta de madrugada enquanto o dia ainda não amanheceu. A fé é você levantar o pé para pisar no degrau sem ver degrau. Quando você levantar o pé, baixar o pé,
o degrau aparece. Fé é isto, é uma confiança, é uma certeza do Deus a quem nós servimos e que tudo vai dar certo. Veja que em Hebreus 11, versículo 1, está escrito assim, não é? Que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, meus queridos, nós não podemos viver da convicção alheia. Não é? Não adianta eu dizer que meu pai é pastor, meu tio é presbítero, minha avó é dirigente de ciclo de oração. Isso é uma maravilha. Quem tem esse privilégio é uma grande maravilha. Mas o importante é a sua convicção pessoal. Por isso, a importância da sua experiência com Deus. Não é? Quando você está firmado em pessoas, não é? Então isso não tem consistência. Eu tenho 47 anos que estou no Evangelho. Vi muita gente que depois que o pai morre, a família toda se afasta da igreja, depois que a mãe morre, toda a família se desvia. Essas pessoas não estavam firmadas em Jesus, pelo amor de Deus, meus irmãos. A Bíblia diz que aquele que ouve as palavras do Senhor e as guarda, né? Ou seja, planta em seu coração uma convicção pela experiência pessoal, né? Estas pessoas são como a casa firmada sobre a rocha, que desce chuva, sopra vento, corre rio, né? E a casa não cai porque está firmada sobre a rocha. Agora, se a nossa firmeza, não é, estiver firmada em areia, aí, quando vier a chuva, o vento, a tempestade, então a casa vai cair. Então, meus queridos, perseverando na fé pela convicção pessoal. Eu sei em quem tenho crido, disse o apóstolo Paulo, né? E perseverou até o fim. Ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Isso não era outra coisa senão uma convicção pessoal. Muito bem, queridos e amados irmãos, então ficam aí para vocês esses 10 tópicos, né? Espero que sejam muito úteis no seu estudo e no seu ensino. Que Deus assim nos abençoe e até a nossa próxima aula, se Deus assim o permitir.